Meu nome é Cleusa Rezende, tenho 62 anos e nunca imaginei que minha própria família seria capaz de me humilhar da forma mais cruel possível. Durante 40 anos, trabalhei como costureira. Criei minha filha Marcela sozinha, depois que o pai dela nos abandonou quando ela tinha apenas 5 anos. Sempre me sacrifiquei por ela. Sempre coloquei as necessidades dela antes das minhas próprias. Marcela se casou há 8 anos com o Diego, um homem de 35 anos que se formou em gastronomia e trabalha como chefe em um restaurante renomado aqui na cidade. Desde o início do relacionamento deles, Diego sempre me tratou com uma frieza disfarçada de educação. Nunca consegui entender por que ele parecia me tolerar, ao invés de me aceitar como sogra. No último domingo, dia 23 de janeiro, Marcela me convidou para almoçar na casa deles como de costume. Ela mora em uma casa bonita no bairro nobre da cidade, muito diferente da minha casinha simples onde ela cresceu. Quando cheguei, por volta do meio-dia, Diego estava na cozinha preparando o que ele chamou de almoço especial. Mas antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Marcela parecia nervosa, mais do que o normal. Ficava mexendo no cabelo, olhando para o marido e depois para mim de um jeito estranho. Pensei que talvez eles estivessem com algum problema no casamento. Essas coisas acontecem. Diego me cumprimentou com aquele sorriso falso de sempre. Olá, dona Cleusa. Hoje preparei algo muito especial para a senhora. Um prato que estou desenvolvendo para o restaurante. Ele nunca me chamava pelo nome, sempre Dona Cleusa, com um tom que parecia debochado, mas sutil o suficiente para que eu não pudesse reclamar sem parecer paranoica. Marcela se aproximou e me deu um beijo no rosto, mas percebi que evitou meu olhar. Durante o almoço, Diego falou sobre seu trabalho, como sempre fazia para impressionar. Contou sobre os pratos que estava criando, os ingredientes especiais que importava, as técnicas que aprendeu em cursos caros. Marcela apenas concordava com tudo que ele dizia, como uma boneca que balança a cabeça. Mãe, o Diego está concorrendo a um prêmio nacional de gastronomia, disse Marcela, forçando entusiasmo na voz. Ele criou uma sobremesa inovadora. Isso mesmo. Diego me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez durante o almoço. Na verdade, dona Cleusa, gostaria que a senhora fosse a primeira a experimentar minha criação especial. É uma receita que desenvolvi pensando em pessoas da sua idade, com ingredientes que fazem bem para a saúde. Algo na forma como ele disse, da sua idade, me incomodou, mas não quis criar confusão. Diego trouxe um bolo pequeno, individual, decorado de forma elegante com frutas vermelhas por cima. Tinha uma cor estranha, meio acinzentada, diferente de qualquer bolo que eu já havia visto. Experimente, mãe, disse Marcela, empurrando o prato na minha direção. O Diego passou semanas aperfeiçoando essa receita. O sabor era amargo, muito amargo, mas tentei disfarçar para não ofender o genro. Comi o bolo todo, elogiando educadamente, embora cada garfada fosse um esforço. Diego me observava comer com uma atenção que me deixou desconfortável. Marcela estava pálida, brincando com a comida no prato sem comer quase nada. Cerca de 20 minutos depois de terminar o bolo, comecei a me sentir estranha. Primeiro foi uma tontura leve, depois uma sensação de fraqueza nas pernas. Tentei me levantar para ir ao banheiro e quase caí. Mãe, você está bem? Perguntou Marcela, mas sua voz soava distante. Diego se aproximou, fingindo preocupação. Deve ser a idade, dona Cleusa. A senhora deveria se cuidar melhor. A sala começou a girar. Senti meu coração disparar e uma náusea terrível. Foi a última coisa que lembro antes de desmaiar no chão da sala de jantar da minha própria filha. Acordei no hospital 2 horas depois. A primeira coisa que percebi foi o frio na cabeça. Levei a mão instintivamente ao cabelo e senti apenas pele lisa. Meu cabelo, que sempre foi meu orgulho, havia desaparecido completamente. Não estava apenas caindo, havia sumido por completo, como se tivesse sido raspado. Marcela estava ao meu lado, mas evitava me olhar diretamente. Diego estava encostado na parede, com aquele sorriso de sempre. Quando percebeu que eu havia acordado e descoberto sobre o cabelo, ele se aproximou da minha cama. Esse visual é ideal para você, dona Cleusa. Ele cochichou, baixo o suficiente para que apenas eu ouvisse. Combina muito mais com sua personalidade.
Senti uma dor no peito, que não tinha nada a ver com o que havia me levado ao hospital. Era a dor de perceber que minha família estava rindo da minha desgraça, mas não derramei uma lágrima na frente deles. Algo dentro de mim havia mudado naquele momento. O médico explicou que eu havia tido uma reação alérgica severa a alguma substância, mas não conseguia identificar exatamente o que havia causado a perda total do cabelo em tão pouco tempo. Diego sugeriu que poderia ter sido algum produto de limpeza que usei em casa ou algum medicamento vencido. A senhora deve ter se exposto a algum produto químico, disse ele, fingindo preocupação na frente do médico. Essas pessoas mais velhas, às vezes, não prestam atenção no que estão usando. Fiquei internada por 3 dias para observação. Durante todo esse tempo, Diego e Marcela me visitaram apenas uma vez por dia. Sempre juntos, sempre com desculpas para não ficarem muito tempo. Era como se estivessem cumprindo uma obrigação social. Na última noite no hospital, uma enfermeira comentou algo que me fez pensar. Ela disse que nunca havia visto uma perda de cabelo tão rápida e completa sem ser causada por quimioterapia ou exposição a produtos químicos muito específicos. Foi algo muito pontual que a senhora ingeriu ou teve contato. Ela me explicou. Não é normal isso acontecer por acaso. Voltei para casa careca, humilhada, mas com uma certeza crescendo dentro de mim. Diego havia feito algo comigo e Marcela sabia. A forma como eles se comportaram no hospital, a nervosismo da minha filha antes do almoço, o comentário cruel dele sobre meu visual ideal, tudo começava a fazer sentido. Na primeira manhã em casa, sentada na minha cozinha, olhando para meu reflexo na janela, tomei uma decisão. Eles haviam mexido com a pessoa errada. 40 anos criando uma filha ingrata e 8 anos aturando um genro cruel, haviam me ensinado algumas coisas sobre paciência e planejamento. Diego achava que havia me derrotado, que havia me transformado em uma piada, mas ele não sabia que havia acabado de despertar algo que eu nem sabia que existia dentro de mim. Algo que minha mãe costumava chamar de força silenciosa, a capacidade de uma mulher de se vingar sem fazer barulho, sem drama, apenas com inteligência e determinação. Peguei o telefone e liguei para minha prima Helena, que trabalha como técnica em laboratório há mais de 20 anos. Se Diego havia feito o que eu suspeitava, ia deixar rastros, e eu tinha a vida inteira pela frente para descobrir exatamente o que ele havia feito comigo. Helena sempre foi a mais esperta da família. Aos 58 anos, ela já havia visto de tudo trabalhando no laboratório do Hospital Municipal. Quando liguei para ela na segunda-feira de manhã, 3 dias depois de receber alta, ela imediatamente percebeu que algo estava muito errado. Cleusa, perda de cabelo assim não é normal. Você precisa fazer alguns exames, disse ela, sem rodeios. Pode vir aqui no laboratório hoje à tarde? Vou pedir para o Dr. Ricardo dar uma olhada em você. Dr. Ricardo era colega de Helena há mais de 15 anos. Homem sério, especialista em toxicologia. Quando Helena contou minha situação para ele, vi seu semblante ficar grave. Dona Cleusa, o que a senhora comeu no dia em que isso aconteceu? Ele perguntou, já preparando alguns materiais para a coleta de sangue. Contei sobre o almoço na casa da Marcela, sobre o bolo especial que Diego havia preparado especificamente para mim. Dr. Ricardo e Helena trocaram olhares significativos. Vamos fazer alguns exames. Ainda pode haver resquícios de alguma substância no seu organismo, disse o médico. Enquanto isso, quero que a senhora tente lembrar de todos os detalhes daquele dia. Passei a semana toda repassando cada momento do domingo fatídico. O nervosismo de Marcela, a insistência de Diego para que eu comesse o bolo, o jeito que ele me observava enquanto eu comia, o comentário maldoso no hospital. Cada peça do quebra-cabeça me deixava mais revoltada. Os exames ficaram prontos na sexta-feira. Quando Helena me ligou, pedindo para eu ir ao laboratório, o tom da voz dela já me preparou para más notícias. Cleusa, senta aqui, disse ela, me conduzindo para uma salinha reservada. O Dr. Ricardo encontrou vestígios de 2 substâncias no seu sangue que não deveriam estar lá. Dr. Ricardo abriu a pasta com meus resultados. Seu rosto estava sério, quase irritado. Dona Cleusa, a senhora foi envenenada. Encontramos traços de talho e de uma substância chamada difensilamina. São 2 compostos químicos que, quando misturados em pequenas quantidades, causam exatamente o que aconteceu com a senhora.
desmaio e perda total do cabelo em poucas horas. Senti o mundo girar novamente, mas desta vez não era por causa de nenhum veneno. Era a confirmação do que meu coração já sabia. Essas substâncias não estão disponíveis para pessoas comuns, continuou o médico. O talho é usado em laboratórios especializados e a difensilamina é um componente de alguns produtos industriais específicos. Alguém teve que conseguir isso propositalmente. Helena pegou minha mão. Cleusa, isso não foi um acidente. Alguém fez isso com você de propósito. Meus amores, eu tenho um recadinho rápido. Para você que está aí me ouvindo, se essa história estiver tocando o seu coração de alguma forma, considere apoiar o nosso canal. O Pix está no QR Code na tela ou na chave de e-mail no primeiro comentário fixado. Sua ajuda vai me permitir continuar trazendo novas histórias todos os dias para você. Saí do laboratório com uma cópia dos exames e uma certeza que queimava no meu peito. Diego havia me envenenado deliberadamente, mas precisava descobrir como ele conseguiu essas substâncias e principalmente por quê. Passei o fim de semana pesquisando na internet sobre talho e difensilamina. Descobri que o talho já foi usado como veneno para ratos até ser proibido por ser extremamente tóxico para humanos. A difensilamina é usada em alguns processos industriais de alimentos, mas em quantidades mínimas e com controle rigoroso. Na segunda-feira, decidi fazer uma visita inesperada ao restaurante onde Diego trabalha. Disse para a recepcionista que era sogra dele e que gostaria de conhecer o local onde meu genro trabalhava. Ela me levou para dar uma volta pelo estabelecimento. O chefe Diego é muito respeitado aqui, disse a moça, orgulhosa. Ele está sempre experimentando receitas novas, ingredientes diferentes. Tem até um laboratório próprio onde ele testa as criações. Laboratório? Perguntei, tentando soar apenas curiosa. Sim, é uma salinha nos fundos onde ele guarda todos os equipamentos especiais, ingredientes importados, essas coisas. Ele diz que para ser um chefe de verdade, precisa entender a química dos alimentos. Meu sangue gelou. Laboratório próprio. Química dos alimentos. Ingredientes especiais. As peças estavam se encaixando de uma forma aterrorizante. Posso conhecer esse laboratório? Perguntei. Ah, desculpe, é área restrita. Só o chefe Diego tem acesso. Ele é muito cuidadoso com os experimentos dele. Experimentos. A palavra ficou ecoando na minha cabeça durante todo o caminho de volta para casa. Diego não havia me envenenado por raiva ou impulso. Havia sido um experimento planejado, calculado, cruel. Na terça-feira, criei coragem e liguei para Marcela. Não podia mais fingir que nada havia acontecido. Filha, preciso conversar com você sobre o que aconteceu no domingo passado. Mãe, você já está melhor. Foi só um mal-estar, essas coisas acontecem, disse ela, tentando encerrar o assunto rapidamente. Marcela, fiz exames. Sei que não foi mal-estar. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo demais para ser natural. Que tipo de exames, mãe? Exames de sangue. Encontraram veneno, filha. Talho e difensilamina. Você sabe o que isso significa? Outro silêncio. Desta vez, ouvi Marcela respirar fundo várias vezes. Mãe, isso é impossível. Deve ter sido algum erro do laboratório. Não foi erro, Marcela. E você sabe disso. Eu não sei de nada, mãe. Acho melhor você conversar com um médico. Talvez fazer alguns exames neurológicos. Às vezes o estresse pode causar paranoia. Paranoia. Minha própria filha estava me chamando de paranoica depois que fui envenenada na casa dela. Desliguei o telefone com o coração despedaçado, mas também com uma determinação que não conhecia em mim. Na quarta-feira, voltei ao restaurante. Desta vez, não me identifiquei como sogra de Diego. Sentei no bar e pedi uma bebida, observando a movimentação. Queria ver Diego trabalhando, entender melhor quem era esse homem que minha filha havia escolhido. Por volta das 3 horas da tarde, vi Diego sair do restaurante carregando uma caixa pequena. Resolvi segui-lo. Ele caminhou algumas quadras até uma loja de produtos químicos especializados. Entrou e saiu em poucos minutos, sempre carregando a mesma caixa. Quando ele se afastou, entrei na loja. Um homem idoso me atendeu. Com licença, disse, tentando parecer casual. Um rapaz moreno que saiu agora compra produtos aqui com frequência? Ah, você fala do Diego? Sim, ele vem aqui toda semana. Compra produtos para os experimentos culinários dele. Coisa de chefe, né? Sempre querendo inovar.
Que tipo de produtos? Olha, ele tem uma lista específica. Produtos para alterar textura, cor, sabor dos alimentos. Algumas coisas bem técnicas. Semana passada, ele estava interessado em substâncias que causam reações específicas no organismo humano. Disse que estava pesquisando sobre intolerâncias alimentares. Senti meu estômago embrulhar. Reações específicas? Coisas como alergias controladas, alterações temporárias na pele, no cabelo. Ele explicou que queria criar pratos que tivessem efeitos visuais únicos nas pessoas. Marketing gastronômico, sabe como é? Saí da loja com as pernas trêmulas. Diego não havia me envenenado por ódio ou vingança. Havia me usado como cobaia humana para seus experimentos culinários doentios. Eu era um rato de laboratório para ele. Aquela noite, sentada na minha cozinha, olhando para o espelho e vendo minha cabeça careca, tomei uma decisão que mudaria tudo. Ia descobrir exatamente quantas outras pessoas Diego havia usado como cobaias. Ia reunir provas suficientes para destruir a carreira dele e, principalmente, ia fazer com que ele pagasse por ter transformado a sogra em experimento. Mas primeiro precisava descobrir até onde ia a cumplicidade da minha filha. Se Marcela sabia o que o marido estava fazendo comigo, nossa relação estava mais morta do que meu cabelo. E se ela não sabia, estava casada com um psicopata que precisava ser detido antes que outras pessoas se tornassem suas próximas cobaias. Durante os próximos dias, comecei a observar Marcela e Diego de uma forma diferente. Não era mais a sogra ingênua que aceitava tudo sem questionar. Cada gesto, cada palavra, cada olhar começou a ganhar um novo significado na minha cabeça. Na quinta-feira, resolvi fazer uma visita inesperada à casa deles. Disse que estava me sentindo muito fraca e precisava da ajuda da minha filha. Queria ver como eles reagiriam, como se comportariam pensando que eu estava debilitada pelo que havia acontecido. Quando cheguei, percebi que eles estavam no quintal conversando. Entrei pela porta da frente, que sempre ficava aberta para mim, e caminhei devagar até a porta dos fundos. Eles não me viram chegar. Diego, ela está desconfiando de alguma coisa. Ouvi a voz da Marcela, baixa, mas clara. Ontem, ela me ligou falando de exames, de veneno. Relaxa, amor. Quem vai acreditar numa velha careca falando que foi envenenada pelo genro-chefe? Vão pensar que ela está ficando senil. Mas e se ela insistir? E se ela procurar a polícia? Diego riu, daquele jeito cruel que eu estava começando a conhecer bem. Marcela, você não entendeu ainda? Esse foi só o primeiro passo. Agora ela vai começar a esquecer as coisas, vai ter mais acidentes, vai parecer cada vez mais confusa e doente. Senti o sangue gelar nas veias. Eles estavam planejando me envenenar outras vezes. A ideia é fazer ela parecer incapaz de cuidar de si mesma, continuou Diego. Aí você assume a responsabilidade por ela, consegue o poder sobre as decisões dela. Aquela casa dela vale uma boa quantia, Marcela. E a aposentadoria dela também não é pouca coisa. Mas Diego, ela é minha mãe. Sua mãe que sempre te fez de empregada, que nunca te deu nada na vida além de trabalho e cobrança. Agora é a hora de você receber o que merece. Marcela ficou em silêncio por alguns segundos. Quando falou novamente, sua voz estava diferente, mais firme. Quanto tempo vai levar? Uns 6 meses. Vou dar pequenas doses de diferentes substâncias na comida que você levar para ela. Nada que mate, só o suficiente para causar confusão mental, esquecimento, fraqueza. Em 6 meses, qualquer médico vai concordar que ela precisa de cuidados especiais. E depois? Depois você a interna numa clínica, vende a casa dela, assume a aposentadoria como responsável legal, simples assim. Tive que me apoiar na parede para não desmaiar novamente. Não era só um experimento cruel. Era um plano elaborado para me roubar, para me internar, para tomar tudo o que construí durante uma vida inteira de trabalho. Mas e se alguém desconfiar? Perguntou Marcela. Quem vai desconfiar? Você é a filha dedicada que cuida da mãe doente. Eu sou o genro respeitoso que ajuda a esposa a lidar com a sogra senil. É uma história perfeita, amor. Consegui sair da casa dele sem ser notada, mas mal conseguia respirar direito. Durante o caminho para casa, chorei como não chorava há anos. Não era só a traição de Diego que eu já esperava, era a traição da minha própria filha, da pessoa que eu criei, que sacrifiquei tudo para educar e proteger. Chegando em casa, me tranquei no quarto e tentei processar tudo o que havia ouvido.
Eles queriam me roubar. Queriam me fazer parecer louca, incapaz para assumir meus bens e me internar como se eu fosse um estorvo. E o pior, Marcela não estava sendo enganada por Diego. Ela estava participando ativamente do plano. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava imaginando quantos outros filhos faziam isso com os pais idosos. Quantas outras pessoas como eu estavam sendo lentamente envenenadas, manipuladas, roubadas pela própria família. Na sexta-feira de manhã, tive uma ideia. Se eles achavam que eu estava ficando confusa e fraca, ia usar isso a meu favor. Liguei para Marcela, fazendo minha voz soar trêmula e insegura. Filha, estou me sentindo muito estranha. Esqueço as coisas, me sinto fraca. Acho que preciso de ajuda. Mãe, quer que eu vá aí? Posso levar um almoço para você? Seria bom, filha. Estou com medo de usar o fogão. Às vezes esqueço que está ligado. Percebi a satisfação disfarçada na voz dela. Fica tranquila, mãe. Vou cuidar de você. Quando Marcela chegou, trazia uma marmita que Diego havia preparado especialmente para mim. Um ensopado com um cheiro estranho, meio químico. Fingi estar muito grata, mas quando ela foi ao banheiro, despejei tudo na pia e lavei bem para não deixar vestígios. Durante o resto da visita, fingi estar confusa. Esqueci onde guardava as coisas, perguntei a mesma coisa 2 vezes. Marcela observava tudo com atenção, como se estivesse anotando mentalmente meu deterioro. Mãe, você está mesmo precisando de ajuda. Vou começar a vir aqui todo dia. Não precisa se incomodar, filha. Não é incômodo. Você é minha mãe, é minha obrigação cuidar de você. Obrigação. A palavra saiu da boca dela com um gosto amargo que eu consegui sentir à distância. Durante o fim de semana, Marcela veio mais 2 vezes, sempre trazendo comida que Diego havia preparado. Cada vez, despejei tudo na pia assim que ela saía. Cada vez, fingi estar mais confusa, mais fraca, mais dependente. Na segunda-feira, ela chegou com uma proposta que me deixou alerta. Mãe, estive conversando com o Diego sobre sua situação. Ele conhece um médico muito bom, especialista em pessoas da sua idade. Acha que você deveria fazer uma consulta. Que tipo de médico? Um geriatra. Dr. Henrique. Ele entende dessas coisas de perda de memória, confusão mental. Dr. Henrique. Certamente mais um cúmplice do plano deles. Um médico que ia confirmar que eu estava senil e precisava de cuidados especiais. Não sei, filha. Médico é caro. Relaxa, mãe. O Diego já conversou com ele. Como vocês são amigos, ele vai fazer um preço especial. Na verdade, até disse que pode fazer de graça se for um caso interessante para os estudos dele. Caso interessante para estudos. As palavras ecoaram na minha cabeça. Diego não estava apenas planejando me roubar. Estava planejando me usar como cobaia para outros experimentos também. Marquei para quinta-feira que vem, continuou Marcela. Vou te buscar e levar lá. Aceitei, fingindo gratidão. Mas minha cabeça já estava trabalhando furiosamente. Precisava de um plano. Precisava reunir evidências do que eles estavam fazendo comigo. Precisava me proteger, mas também precisava proteger outras pessoas que poderiam passar pela mesma situação. Naquela noite, liguei para Helena novamente. Prima, preciso da sua ajuda. Mas dessa vez é algo mais sério. O que aconteceu agora, Cleusa? Contei tudo o que havia descoberto. O plano de Diego e Marcela, as tentativas de envenenamento contínuas, a consulta marcada com o médico cúmplice. Helena ficou em silêncio por tanto tempo que achei que a ligação havia caído. Cleusa, isso é muito grave. Eles estão cometendo vários crimes. Eu sei, mas preciso de provas. Preciso flagrar eles no ato. Você tem que procurar a polícia. Com que provas? A palavra de uma velha careca e confusa contra um chefe respeitado e uma filha dedicada? Helena suspirou. O que você quer que eu faça? Me ajude a documentar tudo. Me ajude a provar que eles estão tentando me envenenar, me roubar, me internar. Me ajude a virar esse jogo. Isso pode ser perigoso, Cleusa. Helena, eles vão continuar fazendo isso comigo até eu morrer ou ficar realmente louca. E depois vão fazer com outras pessoas. Não posso deixar isso passar. Marcamos de nos encontrar na terça-feira para planejar como ia reunir as evidências necessárias. Desliguei o telefone com uma mistura de medo e determinação que nunca havia sentido antes. Eles achavam que eu era apenas uma velha indefesa que podia ser manipulada e roubada. Não sabiam que haviam acordado algo em mim que estava adormecido há 62 anos. Não sabiam que uma mulher que criou uma filha sozinha,
que trabalhou 40 anos como costureira, que construiu uma vida do nada, tinha muito mais força e inteligência do que imaginavam. Diego queria me usar como cobaia. Marcela queria me roubar e me internar. Mas eles cometeram um erro fatal, me subestimaram. E esse erro ia custar muito caro para os dois. Na terça-feira, Helena chegou na minha casa com uma sacola discreta. Dentro dela, havia coisas que eu nunca imaginei que precisaria usar. Pequenos potes de vidro para guardar amostras de comida, um gravador minúsculo que podia ser escondido na roupa e até um telefone celular com câmera que ela me ensinou a usar. Cleusa, você vai ter que ser muito cuidadosa. Se eles descobrirem que você está investigando, podem acelerar os planos deles, disse Helena, me ensinando a operar o gravador. Esse aparelhinho aqui grava até 4 horas seguidas. Você aperta esse botãozinho e deixa no bolso. Passamos a tarde toda planejando. Eu ia continuar fingindo que estava ficando confusa e dependente, mas agora ia documentar cada tentativa de envenenamento, cada conversa suspeita, cada evidência de que eles estavam tramando contra mim. Lembra da consulta com esse Dr. Henrique na quinta-feira? Perguntou Helena. Vou tentar descobrir quem é esse homem, se ele realmente é médico, qual a ligação dele com seu genro. Como você vai fazer isso? Tenho contatos no Conselho de Medicina. Posso verificar se ele tem registro, se já teve algum problema ético, essas coisas. Na quarta-feira, Marcela apareceu novamente com o almoço. Desta vez, trouxe uma sopa que cheirava forte a temperos, provavelmente para disfarçar o gosto de alguma substância estranha. Antes de ela chegar, liguei o gravador e o coloquei no bolso da blusa. Como você está se sentindo hoje, mãe? Perguntou ela, observando meu rosto com atenção. Filha, estou muito esquecida. Ontem não consegui lembrar onde guardava os remédios. Fiquei procurando a manhã toda. Que pena. Mas não se preocupa, isso é normal na sua idade. O Dr. Henrique vai te ajudar. Fingi tomar a sopa, mas na verdade só molhei os lábios. Quando Marcela foi à cozinha buscar água, rapidamente despejei o líquido em um dos potes que Helena havia me dado e escondi atrás das plantas. Mãe, o Diego queria saber se você tem algum documento importante guardado aqui em casa. Ele disse que às vezes pessoas na sua condição esquecem onde colocam essas coisas e podem perder. Que tipo de documento? Sei lá. Escritura da casa, documentos do banco, essas coisas. Ele ofereceu para guardar tudo para você, para não correr o risco de você perder ou alguém roubar. Meu coração disparou, mas mantive a expressão confusa. Acho que está tudo na gaveta da penteadeira. Ou será que está no armário da cozinha? Não lembro mais onde guardo as coisas. Depois eu te ajudo a organizar tudo, mãe. É melhor deixar essas coisas importantes com a gente. Depois que ela saiu, corri para testar o gravador. Havia funcionado perfeitamente. A voz dela estava clara, especialmente a parte onde oferecia para guardar meus documentos importantes. Na quinta-feira de manhã, Helena me ligou com notícias perturbadoras. Cleusa, esse Dr. Henrique existe, mas está com o registro suspenso pelo Conselho de Medicina há 8 meses. Suspenso? Por quê? Por prescrever medicamentos desnecessários para idosos, especialmente remédios que causam confusão mental e dependência. Várias famílias denunciaram que ele diagnosticava demência em pessoas saudáveis. Senti o estômago embrulhar. Eles realmente tinham tudo planejado nos mínimos detalhes. Tem mais, continuou Helena. Descobri que ele tem uma clínica particular em sociedade com mais 3 médicos. Uma clínica que se especializa em cuidados geriátricos de longa permanência. Quer dizer que é um esquema, Cleusa. Ele diagnostica demência, a família interna o idoso na clínica dele e todo mundo ganha dinheiro às custas da pessoa que está sendo roubada. Quando Marcela chegou para me levar à consulta, eu já sabia exatamente com o que estava lidando, mas ia continuar fingindo ser a vítima indefesa até conseguir evidências suficientes para destruir todos eles. O consultório do Dr. Henrique ficava em um prédio comercial simples. A sala de espera estava cheia de idosos, acompanhados por familiares, todos com expressões cansadas e resignadas. Observei as cenas ao meu redor, filhos impacientes, netos entediados, idosos confusos, sendo conduzidos como crianças. Quando chegou minha vez, Marcela entrou comigo na sala. Dr. Henrique era um homem de uns 50 anos, magro, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele cumprimentou Marcela como se já a conhecesse. Então essa é Dona Cleusa, disse ele, me observando como se eu fosse um espécime interessante. Seu genro me contou sobre os sintomas: perda de cabelo súbita, confusão mental, esquecimento. É, doutor,
Ela está cada dia pior, disse Marcela, com falsa preocupação. O médico começou a fazer perguntas, mas não eram perguntas médicas normais. Eram perguntas sobre minha situação financeira, sobre os bens que eu possuía, sobre quem cuidava das minhas coisas. A senhora mora sozinha? Moro. Tem dificuldade para administrar o dinheiro? Para lembrar de pagar contas? Fingi estar confusa. Às vezes esqueço. Minha filha tem me ajudado. Que bom ter uma filha tão dedicada. Ele sorriu para Marcela. Dona Cleusa, vou prescrever alguns exames, mas pela conversa que tivemos, acredito que a senhora está desenvolvendo um quadro de demência precoce. É grave, doutor? Perguntou Marcela, mas percebi que ela já sabia qual seria a resposta. Infelizmente é progressivo. A senhora vai precisar de cuidados especiais em breve. Talvez seja o caso de começar a pensar em uma internação. Mas ela está bem em casa, disse Marcela, fingindo resistência. Não queremos internar ela se não for necessário. Entendo a preocupação, mas pessoas nessa condição podem se tornar perigosas para si mesmas. Esquecem o fogão ligado, saem de casa e se perdem, tomam medicação em excesso. É uma questão de segurança. Eles representaram a cena toda com perfeição. Marcela fazendo o papel da filha relutante, ele fazendo o papel do médico responsável, eu fazendo o papel da vítima confusa. Mas eu estava gravando cada palavra. Vou passar alguns remédios para ajudar com a ansiedade e a confusão, disse o médico rabiscando uma receita. E quero ver ela novamente em 2 semanas. Na saída, Marcela perguntou sobre os custos de uma eventual internação. O médico foi muito solícito em explicar os planos de pagamento e como era simples transferir a responsabilidade financeira do paciente para a família. No caminho para casa, parei na farmácia para ver que medicamentos ele havia receitado. O farmacêutico, um senhor conhecido da vizinhança, franziu a testa quando leu a receita. Dona Cleusa, esses remédios são muito fortes. São para pessoas com problemas psiquiátricos graves. A senhora tem certeza que precisa disso tudo? O médico disse que preciso. Mas olhe aqui. Ele me mostrou a bula de um dos remédios. Esse aqui pode causar confusão mental, perda de memória, dependência. É usado em casos muito específicos. Comprei os remédios, mas obviamente não ia tomar nenhum. Eram mais uma peça do quebra-cabeça. Me medicar com drogas que causariam exatamente os sintomas que eles queriam que eu desenvolvesse. Naquela noite, Helena veio jantar comigo. Mostramos tudo o que havíamos descoberto. As gravações das conversas de Marcela e Diego, a amostra da sopa envenenada, os medicamentos prescritos pelo médico com registro suspenso, as evidências do esquema da clínica. Cleusa, agora sim temos material suficiente para ir à polícia. Ainda não, disse eu, surpreendendo Helena. Preciso de mais alguma coisa. Mais o quê? Você já tem provas de tudo. Preciso flagrar eles no ato. Preciso de algo que não deixe nenhuma dúvida, que não permita que eles inventem desculpas ou saiam impunes. Mas isso é arriscado. E se eles descobrem que você não está tomando os remédios? E se aceleram o processo de internação? Então vou ter que ser mais esperta que eles. Helena me olhou com uma mistura de preocupação e admiração. Você mudou, Cleusa. Está diferente. Mudei mesmo. Descobri que quando alguém tenta nos destruir, a gente pode escolher, ou se deixa destruir, ou se torna mais forte do que jamais imaginou ser possível. Passei o resto da noite planejando o próximo passo. Diego e Marcela achavam que estavam brincando de gato e rato comigo, mas não sabiam que o rato tinha se transformado em caçador. Eles iam descobrir que mexeram com a pessoa errada, e iam descobrir da pior forma possível para eles. Passei os próximos dias aperfeiçoando meu plano. Precisava criar uma situação onde Diego tentasse me envenenar na frente de testemunhas confiáveis, de uma forma que não deixasse nenhuma dúvida sobre suas intenções. Helena me ajudou a pensar em cada detalhe. Que tal fingir que você está passando mal e precisa ir ao hospital? Sugeriu Helena. Aí, quando eles vierem te visitar, você pode flagrar eles tentando acelerar o processo. Não. Precisa ser algo mais natural, algo que eles não suspeitem que foi armado. Foi então que tive uma ideia. No sábado, liguei para Marcela com a voz mais fraca que consegui fazer. Filha, estou me sentindo muito mal. Acho que os remédios não estão fazendo efeito. Que tipo de mal-estar, mãe? Estou muito confusa, com dor de cabeça, e tenho uma coisa importante para te contar. Que coisa? Lembrei onde guardei alguns papéis importantes, documentos que seu pai deixou antes de ir embora. Acho que tem dinheiro guardado que eu nunca encontrei. Senti o interesse dela do outro lado da linha.
Que tipo de papéis, mãe? Não sei explicar direito. Estou muito confusa. Você pode vir aqui domingo? Traga o Diego também. Talvez ele entenda melhor essas coisas de documentos. Claro, mãe. Vamos almoçar aí. Eu levo comida. Perfeito. Eles não iam perder a oportunidade de descobrir se eu tinha dinheiro escondido e com certeza iam trazer mais alguma substância para acelerar minha deterioração. Passei o sábado organizando tudo com Helena. Ela trouxe 2 amigos, Dr. Ricardo, o toxicologista que já conhecia meu caso, e um investigador aposentado chamado seu Joaquim, que havia trabalhado na polícia por 30 anos. Dona Cleusa, a senhora tem certeza que quer fazer isso? Perguntou seu Joaquim. É uma situação delicada. Tenho certeza. Eles precisam ser detidos. Se não for comigo, vão fazer isso com outras pessoas. Combinamos que os 3 iam se esconder na casa da vizinha da frente, Dona Rosa, que sempre foi minha amiga. De lá, conseguiriam ver e ouvir tudo o que acontecesse na minha sala, porque as janelas ficavam abertas. Dr. Ricardo levou equipamento para analisar qualquer substância que Diego trouxesse na comida. Helena também trouxe um gravador mais potente e uma câmera pequena que instalamos discretamente atrás dos livros na estante da sala. Tudo tinha que parecer completamente natural. No domingo de manhã, tomei um banho caprichado, coloquei uma roupa bonita e me preparei para a melhor performance da minha vida. Quando Marcela e Diego chegaram, por volta do meio-dia, fingi estar muito fraca e confusa. "Como você está, mãe?" perguntou Marcela, mas percebi que seu olhar estava mais interessado nos móveis e objetos da casa, como se estivesse avaliando o valor de tudo. "Estou estranha, filha. Às vezes me sinto bem, às vezes fico muito confusa. Os remédios que o médico passou estão fazendo efeito." "Que bom", disse Diego, colocando uma sacola na cozinha. "Trouxe um almoço especial para você, Dona Cleusa. Fiz um estrogonofe que vai te dar mais energia." Estrogonofe. Um prato com molho escuro, perfeito para esconder o sabor de qualquer substância estranha. Durante o almoço, fingi comer normalmente, mas na verdade apenas mexia a comida no prato. Quando eles não estavam olhando, despejava pequenas quantidades no guardanapo ou alimentava Rex, o cachorro da vizinha que sempre ficava no meu quintal. O pobre animal começou a ficar inquieto depois de alguns minutos. "Então, mãe, você falou de uns papéis importantes?" perguntou Marcela. "Ah, sim, os papéis. Encontrei uma pasta que seu pai escondeu antes de ir embora. Tem uns documentos que não entendo bem." Diego se interessou imediatamente. "Que tipo de documentos?" "Parecem papéis de banco, alguns números, umas contas. Podem ser investimentos que ele fez e nunca me contou." "Onde estão esses papéis?" perguntou Diego, tentando disfarçar a ansiedade. "Estão no quarto, mas estou me sentindo tonta. Vocês podem me ajudar a procurar depois do almoço?" Foi quando notei que Rex estava deitado no quintal, ofegando e parecendo muito mal. O cachorro havia comido parte da comida que eu havia dado a ele e estava claramente intoxicado. "Gente, olhem o Rex", disse apontando pela janela. "Ele está passando mal." Diego olhou para o cachorro e seu rosto ficou tenso por um segundo. "Deve ter comido alguma coisa estragada na rua. Cachorro sempre faz isso." Mas Marcela notou minha expressão preocupada. "Mãe, você deu alguma coisa para ele comer?" "Dei um pouquinho do estrogonofe. Ele estava olhando com tanta fome." O silêncio que se seguiu foi revelador. Diego e Marcela trocaram olhares rápidos, tensos. "Mãe, você não devia dar comida temperada para cachorro", disse Marcela, mas sua voz estava estranha. "Por quê? O que tem de mal no estrogonofe?" perguntei, fingindo inocência total. "Nada", disse Diego rapidamente. "É só que cachorro tem estômago sensível." Foi nesse momento que decidi apertar o cerco. Me levantei da mesa, fingindo tontura. "Estou me sentindo estranha também. Talvez seja a mesma coisa que deu no Rex." "Não seja boba, mãe. Você mal comeu", disse Marcela. "Comi sim. Comi bastante do estrogonofe que o Diego fez especialmente para mim." Diego estava visivelmente nervoso agora. "Dona Cleusa, a senhora está bem? Quer que eu chame um médico?" "Não precisa. É só uma tontura. Vou deitar um pouco e depois a gente procura os papéis." Fui para o quarto, mas deixei a porta entreaberta para poder ouvir a conversa deles na sala. "Diego, e se ela realmente comeu? E se ela fica mal igual ao cachorro?" Ouvi Marcela sussurrar. "Calma, amor. A quantidade que coloquei não é letal. Vai causar confusão e fraqueza, como sempre. Mas o cachorro está muito mal. O cachorro é pequeno. Recebeu uma dose concentrada. Ela vai ficar bem.
só mais confusa do que já está. E se alguém desconfiar? Ninguém vai desconfiar. Vão pensar que ela teve mais um episódio de demência. Na verdade, é perfeito. Podemos acelerar o processo de internação. Era exatamente o que eu estava esperando ouvir. A confissão completa, gravada, com testemunhas do lado de fora. Voltei para a sala, fingindo estar mais fraca. Filha, estou muito confusa. O que vocês estavam conversando? Nada importante, mãe. Estava dizendo para o Diego que você precisa de cuidados médicos urgentes. Vocês acham que preciso voltar naquele médico? Acho que precisa de algo mais definitivo, disse Diego. Talvez uma internação, para sua própria segurança. Internação? É temporário, mãe, disse Marcela. Só até você melhorar. E enquanto isso, a gente cuida das suas coisas, da casa, dos documentos. Que sorte a minha ter uma filha tão dedicada, eu disse, olhando diretamente nos olhos dela. E um genro tão prestativo. Diego sorriu, achando que tinha vencido. A família tem que se cuidar, dona Cleusa. Tem mesmo, eu respondi. Principalmente quando alguém está sendo maltratado pela própria família. O sorriso dele vacilou. Como assim? Estou falando do Rex, coitado do cachorro. Passou mal por causa da comida que vocês trouxeram. Mãe, não fala bobagem, disse Marcela, mas sua voz estava tensa. Não é bobagem não, filha. Inclusive, já chamei alguém para dar uma olhada nele. Foi nesse momento que Helena entrou pela porta da frente, seguida pelo Dr. Ricardo e seu Joaquim. Boa tarde, pessoal, disse Helena, com um sorriso que não chegava aos olhos. Cleusa me ligou preocupada com o cachorro. Trouxe o Dr. Ricardo para examinar o animal. Diego ficou pálido. Não é necessário. O cachorro já está melhor. Não custa verificar, disse Dr. Ricardo, dirigindo-se ao quintal. E aproveitando que estou aqui, posso dar uma olhada na dona Cleusa também. Ela me parece um pouco abatida. Não precisa, disse Marcela rapidamente. Ela já tem médico. Ah, sim, o Dr. Henrique, disse seu Joaquim, se apresentando. Interessante. Conhece ele há muito tempo? Diego e Marcela estavam encurralados e perceberam isso. A conversa que achavam que era particular havia sido ouvida. A comida envenenada havia intoxicado uma testemunha, o cachorro, e agora tinham especialistas analisando tudo. Olha só, disse Dr. Ricardo, voltando do quintal com uma amostra da comida que Rex havia comido. Vou levar isso para análise, mas pelo comportamento do animal, parece intoxicação por substância química. Que coincidência, disse seu Joaquim. A mesma coisa que aconteceu com Dona Cleusa há algumas semanas. Diego tentou manter a compostura. Coincidências acontecem. Acontecem mesmo, eu disse, tirando o gravador do bolso. Igual a coincidência de vocês estarem planejando me internar para roubar minha casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcela olhou para Diego, Diego olhou para as evidências se acumulando e eu olhei para os dois com a satisfação de quem acabou de virar um jogo que parecia perdido. Mãe, o que é isso? Perguntou Marcela, mas sua voz já não tinha mais convicção. Isso, minha filha, é o fim da brincadeira de vocês. O que aconteceu nas horas seguintes foi como assistir uma peça de teatro onde finalmente a verdade vem à tona. Diego tentou negar tudo, inventou desculpas sobre ter usado temperos diferentes, disse que eu estava confusa e paranoica. Marcela chorou, pediu desculpas que soavam vazias, alegou que havia sido manipulada pelo marido. Mas as evidências estavam todas lá. As gravações das conversas deles planejando me roubar e me internar, as amostras das comidas envenenadas que Helena havia guardado, o estado do pobre Rex que precisou ser levado ao veterinário, meus exames de sangue mostrando envenenamento e a descoberta sobre o Dr. Henrique com registro suspenso. Seu Joaquim, que havia trabalhado por 30 anos na polícia, disse que era um dos casos mais bem documentados de abuso contra idoso que ele já havia visto. As evidências eram sólidas o suficiente para garantir que eles enfrentassem as consequências. Dona Cleusa, a senhora foi muito corajosa, ele me disse enquanto Diego e Marcela eram conduzidos para prestar depoimentos. Muitas pessoas na sua situação não teriam conseguido reunir tantas provas. Na segunda-feira, toda a vizinhança sabia do que havia acontecido. Dona Rosa, que havia ajudado escondendo as testemunhas na casa dela, comentou que sempre achou Diego esquisito, mas nunca imaginou que ele fosse capaz de uma coisa dessas. Cleusa, quando vi sua filha e aquele genro sendo levados para a delegacia, pensei,
Justiça seja feita, disse ela. Pessoa que maltrata idoso não merece perdão. Os primeiros dias foram difíceis. Mesmo sabendo que havia feito a coisa certa, doía perceber que minha própria filha havia participado de um plano para me destruir. Durante 40 anos, eu havia sacrificado tudo por ela, e ela estava disposta a me roubar e me internar como se eu fosse um estorvo. Helena ficou comigo durante a primeira semana, me ajudando a processar tudo o que havia acontecido. Cleusa, você não pode se culpar pelo que a Marcela se tornou, ela me disse. Você foi uma mãe dedicada. As escolhas que ela fez são responsabilidade dela. Mas Helena, onde foi que errei? Como criei uma pessoa capaz de fazer isso comigo? Você não errou. Às vezes as pessoas fazem escolhas ruins por ganância, por fraqueza, por influência de outras pessoas. Isso não é culpa sua. A investigação policial revelou detalhes ainda mais chocantes. Diego realmente tinha um histórico de acidentes culinários. A ex-sogra, que havia morrido 2 anos antes, supostamente de causas naturais, foi exumada e encontraram vestígios de talho no corpo dela. Outras 3 pessoas que haviam comido pratos especiais preparados por ele apresentaram sintomas similares aos meus. O Dr. Henrique e sua clínica fraudulenta foram investigados. Descobriram que pelo menos 12 famílias haviam sido vítimas do esquema de diagnósticos falsos e internações desnecessárias. Alguns idosos estavam internados há meses, sendo medicados com drogas que causavam confusão mental, enquanto suas famílias vendiam suas casas e gastavam suas economias. Seu caso abriu uma investigação muito maior, me explicou o delegado responsável. A senhora ajudou a salvar muitas outras pessoas. Diego foi preso e indiciado por tentativa de homicídio, envenenamento, formação de quadrilha e abuso contra a pessoa idosa. As evidências eram tão sólidas que nem os advogados mais caros conseguiriam tirá-lo dessa. A previsão era de que ele pegasse entre 15 e 20 anos de prisão. Marcela foi indiciada como cúmplice, por ter colaborado com as investigações depois de ser confrontada com as evidências e por não ter histórico criminal anterior, ela provavelmente pegaria uma pena menor, mas ainda assim significativa, entre 3 e 5 anos de prisão, além de ter que pagar indenização pelos danos que me causaram. O que mais me doeu foi descobrir que Marcela havia prometido a Diego que, depois de assumir meus bens, eles se mudariam para outro estado e começariam uma vida nova com o dinheiro que roubariam de mim. Ela havia planejado me abandonar numa clínica e desaparecer, como se eu nunca tivesse existido. Mas junto com a dor, veio também um alívio que eu não esperava. Pela primeira vez em anos, não precisava mais fingir que estava tudo bem. Não precisava mais tolerar desrespeito. Não precisava mais aceitar migalhas de carinho de pessoas que só me viam como um estorvo ou uma fonte de dinheiro. 2 meses depois de tudo acontecer, meu cabelo começou a crescer novamente. Primeiro apareceram uns fios fininhos, depois foi ficando mais denso. Dr. Ricardo explicou que, como o envenenamento havia sido pontual e eu havia parado de ingerir as substâncias, meu corpo conseguiu se recuperar. Dona Cleusa, a senhora teve sorte. Ele me disse durante uma consulta. Se continuasse sendo envenenada como eles planejavam, os danos poderiam ter sido permanentes ou até fatais. Com o cabelo crescendo e a saúde se recuperando, comecei a me sentir como uma pessoa nova. Ou melhor, comecei a me sentir como eu mesma pela primeira vez em muito tempo. Sem a pressão de tentar agradar uma filha ingrata e um genro cruel, descobri que tinha energia e vontade de viver, que eu nem sabia que ainda existiam dentro de mim. Helena me convenceu a procurar outros parentes que eu havia perdido contato ao longo dos anos. Liguei para minha prima Conceição, que mora em outra cidade, e contei tudo o que havia acontecido. Ela ficou chocada. Cleusa, por que você não me procurou antes? Eu sempre quis manter contato, mas achava que você estava muito ocupada com a Marcela e a vida dela. Eu também queria Conceição, mas sempre achei que tinha que resolver tudo sozinha. Nunca mais pense assim. Família de verdade é aquela que te apoia, não aquela que te explora. Conceição veio me visitar no mês seguinte e ficou 1 semana comigo. Conversamos, rimos, relembramos histórias da infância, cozinhamos juntas.
Foi revigorante perceber que eu ainda tinha família de verdade, pessoas que se importavam comigo de forma genuína. Também me reaproximei de algumas amigas antigas do tempo em que trabalhava como costureira. Mulheres que, como eu, haviam criado filhos, trabalhado duro, construído suas vidas com muito esforço. Algumas haviam passado por situações similares com familiares aproveitadores. Cleusa, você fez o que muitas de nós não teríamos coragem de fazer, disse Dona Mercedes, uma antiga colega de trabalho. Enfrentar a própria filha assim não é fácil. Não foi fácil mesmo, mas descobri que é pior viver sendo humilhada e roubada do que enfrentar a verdade. 6 meses depois do fatídico domingo do estrogonofe envenenado, minha vida havia mudado completamente. Diego estava preso aguardando julgamento. Marcela havia perdido o emprego e estava morando com a sogra, tentando juntar dinheiro para pagar os advogados. A casa bonita do bairro Nobre tinha sido vendida para cobrir as dívidas legais. Eu, por outro lado, estava mais forte e saudável do que havia estado em anos. Meu cabelo não só cresceu de volta, como estava mais bonito do que antes, mais brilhante, mais cheio. Cabelo de liberdade, brincava Helena. Cresce melhor quando a gente se livra das pessoas tóxicas. Decidi voltar a costurar, não por necessidade financeira, mas por prazer. Montei um pequeno ateliê na sala de casa e comecei a fazer roupas para as amigas, para as netas das vizinhas, para quem quisesse. Era terapêutico trabalhar com as mãos novamente, criar coisas bonitas, sentir-me útil e produtiva. O processo criminal se desenrolou ao longo de quase 1 ano. Quando finalmente chegou o dia do julgamento, eu estava preparada. Não senti raiva nem desejo de vingança quando vi Diego algemado no banco dos réus. Senti pena dele, na verdade. Pena de alguém que havia desperdiçado tanto talento e tantas oportunidades para se tornar um criminoso. Marcela também estava lá, no banco dos réus, mas do lado oposto da sala. Nossos olhares se cruzaram uma vez durante o julgamento. Ela chorou. Eu não. Já havia chorado tudo que tinha para chorar por ela. Quando chegou minha hora de depor, falei com clareza sobre tudo o que havia acontecido. Não exagerei, não dramatizei, apenas contei a verdade. O juiz me ouviu com atenção e, no final, fez uma observação que ficou marcada na minha memória. Dona Cleusa, sua coragem e determinação não apenas salvaram a senhora de uma situação terrível, mas também ajudaram a desmantelar um esquema que prejudicava muitas outras famílias. A senhora é um exemplo de que nunca é tarde para lutar pela própria dignidade. Diego foi condenado a 18 anos de prisão. Marcela pegou 4 anos, mas como era ré primária e colaborou com as investigações, cumpriria a pena em regime semiaberto. O Dr. Henrique e seus cúmplices da clínica fraudulenta também foram condenados. Hoje, 1 ano e meio depois daquele domingo terrível, posso dizer que sou uma pessoa diferente. Não diferente no sentido de que mudei completamente, mas diferente no sentido de que descobri partes de mim que estavam adormecidas há décadas. Descobri que sou mais forte do que jamais imaginei. Descobri que posso enfrentar situações difíceis com inteligência e coragem. Descobri que não preciso aceitar migalhas de carinho de pessoas que não me valorizam. Descobri que é possível recomeçar aos 62 anos. Minha casa continua sendo a mesma casa simples onde criei Marcela, mas agora ela está cheia de vida novamente. Helena vem jantar toda semana. Conceição me liga toda segunda-feira para conversarmos. As amigas do grupo de costura se reúnem aqui toda quinta-feira à tarde. Dona Rosa continua sendo minha confidente e companheira de caminhadas matinais. Às vezes, quando estou sozinha costurando, penso em Marcela. Me pergunto se ela aprendeu alguma coisa com tudo isso, se está se arrependendo de verdade, se um dia vai entender o mal que me fez. Mas não fico remoendo essas perguntas. Aprendi que algumas coisas não têm resposta, e tudo bem assim. O que importa é que descobri que nunca é tarde para defender nossa dignidade. Nunca é tarde para dizer não ao abuso, à manipulação, à exploração. Nunca é tarde para descobrir que somos mais fortes do que imaginávamos. Rex, o cachorro que inadvertidamente me ajudou a desmascarar o plano de Diego, se recuperou completamente do envenenamento. Dona Rosa o adotou oficialmente e ele continua frequentando meu quintal todos os dias. Às vezes brinco dizendo que ele é meu herói canino. Meu cabelo cresceu mais bonito do que nunca. Minha saúde está excelente. Minha casa está cheia de amor verdadeiro. E durmo todas as noites com a consciência tranquila de quem fez a coisa certa, mesmo quando foi difícil.
Se alguém me perguntasse se valeu a pena enfrentar minha própria filha e destruir uma família, eu responderia sem hesitar: valeu cada segundo, porque não era uma família de verdade. Família de verdade não envenena, não rouba, não humilha, não abandona. Família de verdade protege, cuida, respeita, ama. E hoje, aos 63 anos, finalmente tenho uma família de verdade ao meu redor. Uma família escolhida, construída com base no carinho genuíno e no respeito mútuo. Uma família que me vê como Cleusa Rezende, a mulher forte e corajosa, não como Dona Cleusa, a sogra inconveniente. Essa é a vingança mais doce de todas. Viver bem, viver com dignidade, viver cercada de pessoas que realmente se importam comigo. E saber que, quando mexeram comigo, mexeram com a pessoa errada. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.